Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para você que está ouvindo mais um episódio do Radar de Inovação. Radar de Inovação, que é um podcast aqui de GZH, que é pensado e definido para discutir os rumos dos negócios, o ecossistema, as transformações digitais e todas as possibilidades que o mundo está nos trazendo agora. Nós já falamos de sustentabilidade, de novos modelos de negócio, de parques tecnológicos e hoje nós temos uma nova surpresa, um novo tema para você. Lembrando sempre que você que está nos assistindo agora pelo YouTube também, né? Tem esse canal para nos acompanhar pelo YouTube em vídeo. Essa é a nossa novidade dessa segunda temporada, digamos assim. Você também pode participar, comentar lá, eventualmente trazer uma sugestão. Tem dado certo esse caminho que eu e o Dudu temos feito aqui no programa de chamar você para dar ideias. Temos recebido muitas ideias legais, histórias bacanas que vamos trazer também nos próximos episódios. E você pode também nos seguir nos agregadores, como no Spotify, e também nos ouvir por GZH. O Eduardo Rosa, que é o meu colega, também apresentador aqui do programa, está em merecidas férias e nesses próximos programas eu vou estar aqui conduzindo com você, ouvinte, com você que está do outro lado, nos assistindo também, essas nossas conversas sobre negócio. E o Radar de Inovação, felizmente, tem se consolidado como um espaço para essas discussões. E eu estou muito feliz de trazer, era uma empresa, era um projeto, era um negócio que a gente queria trazer há bastante tempo. O Tito Guzmão, que arrumou um tempo ali na agenda para falar com a gente. O Tito, que é fundador e CEO da Warren, corretora, gestora de patrimônio, mas também é uma empresa que, para quem convive, quem foi no South Summit, por exemplo, ouve muito falando em transformação, em romper barreiras. E uma das coisas que a gente vai falar com o Tito aqui é justamente como que se pensa esse processo dentro da organização e como que essas barreiras foram suplantadas, inclusive, para criar o negócio. Tito, primeiro, bem-vindo. E eu queria que tu já aproveitasse esse ensejo da entrada no programa para falar um pouquinho de como é que surgiu a empresa, como é que foi a ideia, como é que foi a organização. Já estão aí há 6 anos nesse processo. Queria que tu falasse um pouquinho disso para o nosso ouvinte que conhece, já ouviu falar, e também para aqueles que não conhecem eventualmente. Muito obrigado pelo convite. Eu espero contribuir, ajudar de alguma forma nesse assunto de investimentos, né, mercado financeiro que eu sou apaixonado e que acho que tem muito a contribuir para ajudar as pessoas a atingir seus objetivos financeiros, enfim, e também ajudar de alguma forma tantos empreendedores ou intraempreendedores ou executivos ou quem está pensando em empreender do outro lado. Para história longa curta, para chegar aqui, né, dando alguns passos para trás, eu acho que eu sempre gostei de lidar com finanças e empreender, porque eu nunca ganhei mesada dos meus pais. Não que eu precisasse sustentar minha família, eu tive ali uma família de classe média, enfim. Mas eu sempre tive uma educação de, cara, você quer comprar um chocolate na padaria, você vai ter que, de alguma forma, ganhar o teu dinheirinho para comprar lá o chocolate na padaria. E aí, ganhar o dinheirinho vai lavar a louça em casa, vai cortar a grama, vai lavar o carro do vizinho, enfim. Arruma formas aí de te virar para você conseguir o teu dinheirinho e comprar lá o tal do chocolate. Eu sou viciado em doce. Eu também sou. Então, eu sempre, de alguma forma, tinha que me virar para comprar lá o tal do chocolate, ou da milfolha, ou o que quer que seja na padaria. E isso já me dava, desde de pequeno, né, o respeito com relação, cara, não cai do céu. Você tem que fazer algum esforço para conseguir a grana para gastar ali, para consumir o que você quer. Então, acho que foi aí a fundação do respeito com relação ao dinheiro e o respeito com relação a trabalhar, a empreender, a conquistar, né. E aí eu brinco que os meus pais me pagavam muito mal, e aí de alguma forma eu tinha que arrumar a grana. Então eu vendia coisa na escola, e por aí vai. E aí muito cedo eu comecei a empreender. Também, eventualmente, quando eu faço alguma palestra, eu brinco que minha primeira empresa, que eu montei com 13, 14 anos, era uma empresa de importação e exportação. Mentira, forma chique de falar, porque na verdade eu comprava coisas do Paraguai e vendia de porta em porta, mas é mais chique falar importação e exportação. Mas eu gostava muito de tecnologia já na época, era fissurado em tecnologia. Aí eu construí uma página de internet, né, sempre metido ali em tentar desenvolver e tal, e com um irmão nerd também, desenvolvedor. A gente construiu uma página de internet com estoque limitado de produtos e tal. Você acessava lá aquela página, fazia os teus pedidos, e aí eu pegava o bus pro Paraguai na sexta-feira, final do dia, chegava lá no sábado, comprava as coisas todas, voltava no domingo e entregava de porta em porta. Só que isso, cara, foi há
25 anos atrás. Ou, sei lá, mais ou menos por aí. Era na época que nós velhos, né? Tô vendo tua barba branca aí. A internet era discada. Você conectava depois da meia-noite para pagar um pulso só e tal. E as pessoas não compravam nada pela internet. Essa é a verdade, né? Hoje em dia, pô, a gente quer comprar aqui um pãozinho, a gente consegue comprar pela internet. Antigamente não se comprava nada. Mas, se você fizer uma análise fria ali do que a gente tinha construído, pô, uma página ilimitada de produtos, que você comprava na segurança da tua casa e recebia em casa, a gente tinha inventado a Amazon, só que a gente não executou tão bem quanto um Jeff Bezos da vida. Mas aí, então, eu fui empreendendo, acho que dessa base aí desde pequeno, né, com respeito com relação ao dinheiro e tal, fui empreendendo. E nisso, conforme eu empreendia, eu queria investir bem a grana que sobrava. E aí procurava o banco para ajudar na época, o banco não ajudava, sem querer dar uma provocada aqui, mas segue sem ajudar até hoje. Desculpa aí, não sei se tem patrocínio aí de banco no programa. Não tem. Mas segue sem ajudar até hoje. Então eu fui meio que virar o autodidata de investimentos. Era numa época que não existia também podcast aqui, como a gente tá falando, né? Não existia YouTube, não existiam os streamings todos. E aí então meio que virei o autodidata de investimentos. Então tá lá no... churrasco com os amigos. Sobrou uma grana, cara, fala com aquele nerd lá que tá no canto, no caso eu, ele vai te ajudar a investir. Então, aí naturalmente eu virei meio que o guru pros meus amigos com relação a investimentos. Eu era empreendedor e tal, tinha alguns outros negócios, mas esse mundo de mercado financeiro acabou me puxando. Acabei entrando em uma corretora que surgiu aqui em Porto Alegre, que eu não cito o nome, mas é uma corretora cujo nome é formado por 2 letras, não cito o nome porque é concorrente. Fiquei aí quase 10 anos nessa corretora, então minha carreira de empreendedor foi pausada para virar um executivo, né, nessa empresa. Essa empresa saiu de Porto Alegre, foi para o Rio, morei 5, 6 anos no Rio, depois mudou para São Paulo, e depois eu fui abrir a operação dessa empresa em Nova York, para oferecer investimentos offshore para brasileiros e tal. E aí lá, já de saco cheio dessa empresa, de algumas coisas que não me agradavam, e o bichinho de empreender estava lá me chamando, me cutucando, né, como a gente diz aqui no Sul, daí eu caí fora e montei a Warren lá, ainda lá nos Estados Unidos. A gente apresentou na maior feira de tecnologia, tinham 500 empresas gringas e a gente ficou entre os 10 melhores, foi super legal, um bando de brasileiros lá representando bem, né, ficamos entre os 10 melhores. Mas aí, ao invés de começar nos Estados Unidos, a oportunidade no Brasil é gigante. Nesse mundo de investimentos que a gente está, as pessoas investem muito mal o dinheiro delas, né? A poupança não é investimento, poupança é sofrimento. E existe mais de R$1 trilhão investidos na poupança. Produtos de previdência oferecidos nos bancos, tem mais de R$1 trilhão investidos e 80 e poucos % deles não batem o mínimo, que é o tal do CDI, que a gente pode entrar mais no detalhe. E não só isso, quando você sai dos bancos e vai para as corretoras, e eu posso falar com propriedade, porque eu vim de uma... A oferta é desalinhada também, a gente vai entrar depois. Então a gente veio para o Brasil, temos 6 anos, como você mencionou, e desde então a gente vem mudando a indústria, mudando a forma como se distribui investimentos. O lugar que a gente fixou raízes, né, que a gente abriu nossa Batcaverna foi Porto Alegre, por diversos motivos. E estamos muito felizes, cara, nessa jornada toda aí de empreender e de ajudar as pessoas a investir a grana. Vou pegar esse gancho já que tu falaste. Uma das coisas que a gente tá lendo aqui um pouco de material, sempre a gente se prepara para o programa, que é o Wealth Management, né? A ideia, para quem não sabe, muita gente que está nos ouvindo, daqui a pouco nunca investiu, porque como tu falaste, a gente não tem uma cultura exatamente de conhecimento sobre os investimentos. E aí, eu vou puxar um gancho que é muito pessoal. Eu comecei a cobrir economia como jornalista e é interessante esse lado que trouxeste, porque muitas vezes o corretor, e não é uma maldade, não é uma acusação aqui, mas ele vai lá e oferece um investimento que ele acredita ou que ele entende que naquele momento é melhor para as pessoas. Mas nem sempre as pessoas têm o domínio completo do que elas estão contratando e por que elas estão contratando. E eu acho que vocês fizeram um passo arriscado, porque quando tu falaste dos bancos, né, muitos bancos, por exemplo, quando vão vender o serviço, ele também tem metas determinadas para um título de capitalização, para uma previdência privada, para um CDB, e vocês meio que inverteram essa lógica. E eu imagino que vocês devam ter ouvido que isso era impossível de fazer naquele momento, ou seja, dizer que alguém ia receber uma taxa e que por isso ia indicar o melhor investimento. E alguém provavelmente deve ter dito no teu caminho, mas como que tu vai indicar o melhor investimento se talvez não é o melhor investimento para vocês?
Como é que foi esse processo? E conta um pouquinho das barreiras que vocês tiveram que vencer ou que vocês ainda têm que vencer nessa premissa, assim, nesse norte que vocês traçaram. Para deixar bem claro, né, como funciona o nosso modelo e qual que é o nosso diferencial, a gente entende que existem 2 diferenciais no que a gente faz. Primeiro, investir é difícil. É uma sopa de letrinhas, né? CDB, VAR, ações, CDI, PQP e por aí vai. E aí o que acaba acontecendo é que as pessoas acabam delegando essa decisão de investir para um terceiro e surge o segundo problema, que é o que você mencionou, que é o conflito de interesses, porque a indústria toda roda em um modelo onde a comissão do produto está embutida no produto. E aí quando existe esse modelo, eventualmente a oferta do produto para você, comprador do produto, ela vai ser do produto que paga mais comissão, em detrimento do produto que é melhor para você. É o conflito de interesses. Como a gente faz para resolver esses 2 problemas? Primeiro que na Warren não existe uma venda de produtos per se. A gente não vai chegar na tua frente e vai falar, poxa, para você dar o teu perfil, você tem que comprar esse CDB aqui, ou essa ação, etc. Não, a gente vai fazer uma visão muito maior sobre a tua vida. Pô, cara, deixa eu entender quantos anos você tem, qual que é a sua profissão, é casado, não é, tem filhos, não tem. E aí, dado isso, a gente vai construir os teus objetivos. Que, via de regra, todo mundo precisa ter pelo menos 2. Um é o de longo prazo, que é o acumular um patrimônio bacana para a tua versão futura, para quando você quiser diminuir o ritmo de trabalho, ou se aposentar, ou viver das naturezas, das coisas que a natureza dá. Que nem o meme, né? Exato. Você acumulou um patrimônio suficiente para tomar essa decisão. E um portfólio de curto prazo, que é o dinheiro da emergência, enfim, se você precisar acionar por algum motivo, você aciona e você não vai precisar, então, depender de tomar dinheiro em um cartão de crédito, pagar 20% ao mês de taxa de juros e por aí vai. Ou um agiota ou coisa parecida. Então, minimamente, as pessoas têm que ter pelo menos esses 2 objetivos. O que a gente faz, então, é construir esses objetivos e aí o final do final vai ser rechear esses objetivos com os melhores produtos. E aí, na hora de rechear esses objetivos, como é que a gente elimina esse conflito de interesses? A gente, na verdade, não inventou a roda. Nos chamam de disruptivo e etc. Na verdade, o que a gente pegou foi o modelo que os super ricos sempre tiveram acesso, no Brasil, inclusive, e democratizou. Então, o super rico o nome chique aí, o wealth management, são os family offices, são os fundos exclusivos e por aí vai. Qual que é o modelo de remuneração? Você não ganha uma comissão no produto, você ganha um FII na gestão do patrimônio. Então, vou cobrar 0,8% ao ano para gerir o teu patrimônio, e toda a comissão dos produtos volta para o cliente. Então, na hora de selecionar, poxa, para você, o seu perfil, eu vou colocar um fundo de renda fixa, um produto de ações, um produto de fundos imobiliários e por aí vai. Quando não existe desalinhamento nessa seleção de produtos, o que vai acontecer? Você vai sempre receber o melhor produto para você. E aí, claro, começaram a nos questionar. Inclusive, hoje eu estava falando com a imprensa, porque saiu recentemente uma matéria num veículo grande de comunicação, onde um dos concorrentes falou, mas o brasileiro não está preparado para isso. É aquela coisa, o que os olhos não veem, o coração não sente. Poxa, mas... Então, o que esse profissional, né, conectado aí a uma grande corretora falou é que o brasileiro prefere ser enganado. Na minha opinião, não faz sentido nenhum. E aí, saindo do mundo de investimentos, vamos fazer um outro comparativo. Imagina que fosse um médico. Como é que funciona um médico, cara? Se você vem no meu consultório, eu vou te cobrar, sei lá, R$300 a consulta. Você vai entrar no meu consultório, vou te examinar e, você tem um problema que é dor de cabeça. Sabe o que você tem que fazer? Vai em uma farmácia e compra um Tylenol. Problema resolvido. É assim que funciona a relação, né? Agora imagina que fosse um médico em uma relação conflitada. Primeiro que o meu anúncio para você ia ser: consulta taxa zero. Não, vem aqui no meu consultório sem compromisso, vamos tomar um cafezinho e tal. E a minha remuneração vai ser nos remédios que eu te indicar. E aí você entra no consultório, te examinei, você só tem um problema que é uma dor de cabeça, que seria resolvida com um Tylenol de 10, 15 reais, enfim. Mas, a comissão é tão baixa num produto desse, aí o que eu vou fazer? Esse joelho aí não tá doendo? Você ia dizer, não, doutor, eu jogo bola todo final de semana com os meus amigos. Mas é que eu fiz um exame aqui, eu vi que o menisco duplo, eu não entendo nada de medicina, mas assim, duplo cruzado, tá com problema, cara. Você vai ter que tomar um remedinho aqui de 10 mil reais.
quem que você prefere, cara? O cara que tá alinhado com a tua saúde ou o cara que tá alinhado com a indústria farmacêutica? Assim, é óbvio que as pessoas, a não sei que o cara seja um sadomasoquista, mas assim, é óbvio que a pessoa vai dizer, não, cara, óbvio que eu prefiro o cara que tá alinhado com a minha saúde financeira e que vai me indicar os melhores produtos de forma 100% alinhada e transparente. Então, respondendo a tua pergunta, sim, todo mundo nos chamou de maluco desde o início e segue nos chamando até hoje, por N motivos, entre eles, mas o brasileiro prefere ser enganado. Mas, cara, a gente acha isso bizarro, não faz sentido nenhum. Tem um desafio grande de levar o modelo pra frente, né? Mas quando a pessoa entende, poxa, de um lado da mesa tem um cara 100% alinhado comigo, ou desse lado da mesa tem um cara que não tá alinhado comigo, tá alinhado em oferecer o produto do mês, é óbvio que eu vou do lado do cara que tá alinhado comigo. Existe o desafio, mas, cara, quando as pessoas veem o modelo, é imbatível. É isso que eu ia te perguntar. Na ponta final, e eu nem tô falando do profissional que faz investimento há muito tempo, porque a gente tem uma grande parte da população que, felizmente, está democratizando o acesso desde de renda fixa até renda variável. Título Tesouro chegou a ter um boom em alguns momentos do ano passado. E aí eu queria te perguntar isso, assim, como concorrer com o discurso que vai chegar na ponta final e vai dizer a taxa zero, né? Taxa zero, contra alguém que tem uma taxa fixa. Eu sei que não é tão simples assim, né, Tito? Eu sei que eu tô sendo até reducionista aqui, mas eu imagino que para esse público que muitas vezes é desassistido de informação financeira, inclusive sobre as movimentações, as mobilizações do mercado, taxa de juros, inflação, diferentes índices, é um discurso fácil, digamos assim, e sedutor. Como é que vocês fazem essa aproximação com as pessoas e tentar explicar que é importante que elas tenham esse desprendimento ao acessar uma pessoa que eventualmente não está obrigada a vender um X em investimento tal, ou num fundo tal, ou vinculado a um fundo tal? Como é que faz essa aproximação? Tem um dificultômetro aí que é o desconstruir esse taxa zero, porque não existe almoço grátis, né? Quando e o mercado é muito velado, é cheio dos seus segredos e das suas artimanhas. E inclusive teve aí uma dessas corretoras que fez essa propaganda há um tempo atrás, que era a assessoria taxa zero. E aí depois o regulador foi lá e baniu a propaganda porque é uma propaganda mentirosa. Então, a gente acaba tendo que desconstruir aí algumas mentiras. Então, sim, sem dúvida tem um desafio. Agora a gente está vendo cada vez mais esse movimento acontecer, né? Então, sempre fomos nós aí, o Davi contra o Golias, lá com a nossa bandeirinha de alinhamento e etc., sozinhos aí na multidão. Recentemente aí, então, um grande parceiro conectado a uma grande corretora migrou para o nosso modelo. O regulador mudou a regulação também, então profissionais de investimento agora podem cobrar nessa modalidade também. Recentemente também esses profissionais não precisam ser mais exclusivos de uma corretora, eles podem ser independentes. E em janeiro do ano que vem, todas as taxas de todos os produtos vão precisar ser transparentes para o cliente. Então, o regulador também está fazendo esse movimento de ajudar e trazer transparência para o mercado. Em alguns outros casos, se a gente sai do Brasil e vai para os Estados Unidos ou Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje, 3/4 da indústria, elas já são no modelo da Warren. Então não existe mais, talvez as pessoas aí tenham visto o filme aquele do Leonardo DiCaprio, Lobo de Wall Street e tal, empurrando produto. Essa é a realidade de uma parte relevante aí dos profissionais de investimento no Brasil. Isso nos Estados Unidos morreu. Hoje não existe essa figura lá daquele cara empurrando produto ruim para os clientes nos Estados Unidos. Grande parte da indústria já é gerida no modelo da Warren. E na Europa, por exemplo, o regulador lá, no Brasil a gente tem o xerifão do mercado financeiro, se chama CVM. Ele que é o que controla esse mundo de investimentos ao qual a gente está inserido. Existem outros reguladores, mas esse é o xerifão. Lá na Inglaterra, por exemplo, esse regulador deu uma canetada, lá em 2012, e na canetada disse, não é mais permitido o modelo comissionado, tem que ser 100% alinhado com o cliente. Não é isso ainda o que aconteceu no Brasil, talvez vai acontecer, mas o regulador já tem tomado diversas medidas em prol do cliente. E do lado dos corretores, já falaste isso do sentido da autonomia. A gente já tem ouvido profissionais no sentido do trabalho autônomo, não vinculado apenas a uma corretora. Mas como é esse trabalho de esclarecimento como tu falaste, né? Não é reinventar a roda, mas em alguma escala porque não vinha sendo feito. Como é que é essa aproximação
de contextualização e de convencimento de que a Warren nasceu num contexto e numa proposta diferente das demais? Esse é um excelente ponto, porque quando eu falo que o gerente do banco ou o corretor, eu não quero vilanificar esse cara, esse profissional, né? Não quero tornar ele o vilão, porque o gerente do banco tá lá para vender o título de capitalização. Quem nunca recebeu uma oferta de título de capitalização? Não é culpa desse profissional, é culpa lá das metas que o banco impõe para ele. E nos profissionais de investimento também, muitas vezes é culpa da corretora, que diz lá, poxa, amigão, você tem que vender o COI, que é um produto também que virou um vilão aí destruído pelo mercado, e que basicamente é vendido porque paga uma comissão absurda para quem vende, e não é culpa desse profissional lá, muitas vezes não é culpa desse profissional lá na ponta. Então acaba que eles também são reféns do modelo. Mas o bacana é que a indústria mudou e existem aí algumas empresas como a Warren para abraçar esses profissionais que querem fazer um trabalho alinhado com o cliente. Porque quando a gente fala de ter do outro lado da mesa uma pessoa que está alinhada com o cliente, não só é melhor para o cliente, mas como também para esse profissional. Que, bom, primeiro, acima de tudo, né, ele vai poder deitar a cabeça tranquila no travesseiro, que está fazendo sempre o melhor para o cliente. Mas o outro ponto importante o modelo ali transacional, comissionado, falando especificamente pelo ponto de vista de business, né? Transacional é como ser dono de uma hamburgueria, começou o dia 1, tem que vender hambúrguer, tem que girar e tal. O bacana de uma hamburgueria é que você tá fazendo bem para as pessoas, tá vendendo bons hambúrgueres. Já no mundo de investimentos ali, se você precisa ficar girando a carteira, você eventualmente não tá fazendo o melhor. Já o modelo onde você cobra um FII na gestão do patrimônio, de novo, pelo ponto de vista de negócio, ele é fantástico também profissional, porque ele tem uma previsibilidade de resultado. Eu vou cobrar, minha taxa pelo meu serviço é o 0,8, digamos, na gestão do patrimônio dos meus clientes. Qual que é, no meu negócio, a minha meta principal? Obviamente, além de tudo, principalmente encantar os clientes, mas pelo ponto de vista do negócio, ter dinheiro sob gestão, né? Então, poxa, se eu trouxe aquele cliente que tem 100 mil, aquele outro cliente que tem 200 mil, aquele outro que tem 1 milhão, aquele outro que tem 5 milhões, eu vou engordando cada vez mais esse montante sob gestão, e aí a minha receita é o tal do 0,8 ao ano em cima desse montante que eu tenho sob gestão. Então, me traz muito mais previsibilidade. Então, por isso que é um modelo do tal ganha-ganha que todo mundo busca, né? É o melhor para o cliente e é o melhor para o profissional que está sentado do outro lado da mesa. Dito uma coisa, o nome do programa, obviamente, é Radar de Inovação, mas a gente tem tentado trazer muita força para esse debate que tu trouxeste agora, que muitas vezes, as percepções das pessoas sobre o novo tá associada a produto, né? Ou nova tecnologia. E muitas vezes a gente tem tentado trazer esse olhar, inclusive no último programa, que foi sobre os parques de tecnologia, que nem toda empresa inova com base tecnológica, né? Às vezes é um olhar diferente para o serviço. A gente está vivendo um momento de muitas oportunidades, mas também de muitas turbulências no sentido da desinformação do que as pessoas podem ou não fazer. E aí eu queria puxar um gancho, que é um desafio, porque a gente percebe que a Warren também trabalha num locus, embora não seja o core business dela, que é esclarecimento. Vocês publicam muito material, vocês publicam muita informação, e boletim, newsletter e conteúdo, que eu percebo também que tem um pouco desse valor de desmistificar algumas coisas, e tem muita gente, como diz um colega aqui, muita gente picareta, né? Muita gente criando perfil e dizendo, não precisa fazer isso, eu tenho uma fórmula mágica que alavanca tanta coisa, ou que faz tanto, ou que dobra o teu patrimônio em menos de um ano, ou que tal coisa. Como é que tu tá percebendo esse momento que, ao mesmo tempo, nunca ofereceu, como tu falaste, tanta oportunidade de que as pessoas acessem, inclusive se eduquem financeiramente para que possam investir, e ao mesmo tempo tanta gente que se propõe como facilitador, até atravessando o caminho de pessoas sérias que trabalham com investimentos. A gente está percebendo uma série de golpes e de processos de pessoas que daqui a pouco querem essa solução emergencial, né? Que querem empresas que fecham, que são autuadas pela Polícia Federal. E eu percebo que às vezes esses discursos sedutores, eles são muito arrebatadores, né? Eles chegam muito rápido, tomam muita gente, assim. Eu queria saber um pouco da tua visão sobre esse processo. E você sabe que a sua missão, inclusive, é desmistificar isso. Eu só sou uma das formiguinhas aqui que falo, mas vocês é que têm esse poder, e fazem já muito isso, de educar as pessoas
para esse tipo de golpe, que existem esse tipo de golpe que você citou, pirâmides e por aí vai, e existem em todas as esferas de outros negócios, né? Mas deixa eu entrar especificamente nisso e depois falar sobre educação, que eu tenho uma opinião ali um pouco mais polêmica sobre educação. Sobre isso, obrigado pelo espaço. Eu mencionei agora há pouco que o xerifão do mercado chama CVM, né? Comissão de Valores Imobiliários. E vou repetir uma frase: não existe almoço grátis. Então, quando vier aquela oferta de transformo R$100 em 1 milhão, ou vou entregar 5%, 10%, 15% garantido ao mês, ou qualquer coisa que diga garantido, ou esses dias até tuitei que a melhor forma de verificar se esse é um picareta é se ele tirou foto vestido estilo corretor de imóvel de Miami, na frente de um jatinho, uma Ferrari, e enfim, esqueci o terceiro item ali, mas toma cuidado. Qualquer oferta dessas de retorno garantido, ou vou transformar o seu dinheiro em X grana em pouco tempo e por aí vai, 100% dos casos é picaretagem. Não é 99,9%, são 100% dos casos é picaretagem. Então, corra. Qualquer oferta que é boa demais para ser verdade, é porque ela é uma mentira. E aí, de novo, existem esses tipos de golpes em diversos lugares, né? Tem a oferta lá, pouco tempo atrás, alguém me mencionou sobre ofertas de carro a preços surreais. Por que alguém vai ofertar um carro a preço surreal? Certamente existe alguma picaretagem, certamente você vai dar uma entrada naquilo ali e o cara vai sumir. Então, toma muito cuidado. Essas pirâmides de Bitcoin ou qualquer um que diga, não, mas eu acabei de descobrir a fórmula dourada e eu consigo te entregar 5% ao mês. Não vai entregar. Corra disso, porque você não vai conseguir. Os grandes investidores do mundo, Warren Buffett, por exemplo, que é, enfim, conectado ao nome da nossa empresa, eles entregam com muito esforço, com muito conhecimento, com um longuíssimo prazo, sabendo tudo o que está acontecendo, os seus 6% a 10% ao ano com muito esforço. Então, você achar que tem um guru de Bitcoin que do nada surgiu e vai conseguir fazer isso ao mês, ou 5, 10, aqui de novo, fuja, porque é picaretagem. E aí a outra forma de ver, além disso, dessa brincadeira que eu fiz, que faça o estereótipo ali dessa pessoa, se tirou foto na frente do jatinho de uma Ferrari, sem dúvida é falcatrua. A outra tem o selinho lá da CVM, essa empresa está lá na Comissão de Valores Imobiliários, entra no site da CVM e dá uma pesquisada, Fulaninho da Silva Investimentos. Entra lá na CVM e vê. Porque se não estiver lá, de novo, em 100% dos casos. Mas o fulano diz que está entrando em processo. Não entra nessa, fuja o mais rápido possível. Sobre educação, o que eu ia dizer, meu ponto ali mais polêmico. Eu sou totalmente contra esse negócio de curso de aprenda a investir na bolsa, ou... eu fiz um desses, de 2 letras que tu falaste, muitos anos atrás, mas muitos anos atrás mesmo, assim, quando era aquelas palestras com 1000 pessoas, assim, perfeito. Sabe? Mas qual que é o meu ponto aqui? Polêmica e despolemizando um pouco. O que vai fazer você montar um patrimônio importante não é você saber a ação X ou a ação Z, ou se você tem que comprar pré-fixado ou pós-fixado. Se você é um designer, o curso que você tem que fazer é um curso de design. Você tem que comprar uma passagem para o Japão e fazer um curso lá no Japão para ser o melhor designer do mundo, do Brasil. Porque daí o que vai acontecer? Você vai aumentar a tua capacidade de renda. Você vai aumentar a tua compensação. E aí, a segunda etapa disso é um bom planejamento financeiro, de fazer sobrar mais do que gasta. E aí é investir em bons produtos. Mas, ao invés de fazer um curso para aprender a montar o tal do asset allocation eficiente em pré, pós-fixado, renda fixa, Brasil, offshore, não sei das quantas, a minha provocação se você vai num psiquiatra, você tem que fazer curso sobre a psique de Freud para ser consultado? Não, né? Você confia que tem um profissional do outro lado da mesa, alinhado com a tua saúde, que vai dizer, poxa, pra você tá ansioso e tal, toma esse remedinho de ansiedade, faz aí meia dúzia de aula de yoga. Tô botando exemplos idiotas aqui, me perdoem, por favor, psiquiatras, não quero deixar o trabalho de vocês tão raso, mas você confia no profissional do outro lado da mesa e isso você vai executar e você vai virar uma melhor pessoa. Investimentos é a mesma coisa, e aí por isso que é tão importante ter do outro lado da mesa uma pessoa que está alinhada com os teus objetivos e não a pessoa que está alinhada com a indústria do mercado financeiro. Mas é isso, para você acumular um patrimônio,
dedica o teu tempo sendo um profissional cada vez melhor. Fazendo um podcast que seja mais ouvido do Brasil. Criando produtos, surgindo uma segunda renda. É assim que você vai construir o teu patrimônio. Mas eu gosto de mercado financeiro, eu quero estudar ações, renda fixa, etc. Bom, aí são outros 500. Eu gosto de fazer isso como hobby, ou de fato eu quero entrar como profissional, ou já acumulei uma grana bacana e quero cuidar dos meus investimentos, enfim. Isso aí são os outliers, vai. Para grande fatia da população, cara, foca em onde você está, em ser cada vez mais um melhor executivo, um melhor empreendedor e por aí vai, e aí delega essa parte de investimentos para quem está alinhado contigo para construir o melhor patrimônio para você. Dia desse eu conversava com uma amiga de muitos anos, assim, que trabalha como agente de investimentos, e eu trazia uma sensação, e é uma percepção que eu queria trazer contigo até para trazer um pouco dessa realidade sobre a educação que nós estamos falando das pessoas. Muita gente olha para empresas, mas especialmente para Warren, que tem um perfil arrojado e que faz uma comunicação com um visual bastante jovem, e fala, investimento é risco. Porque se surgiu, como falaste aí, tem uma série de filmes que associam, né, o investimento a risco, ao Leonardo DiCaprio perdendo tudo aquilo, e a história, enfim. E aí eu queria te perguntar isso, como que tem sido o perfil dessas pessoas que não são tradicionalmente investidoras, que não vivem disso, que estão alocando para um longo prazo, ou para tirar uma férias, ou para fazer um curso no exterior, enfim, e que chegam para vocês com esse receio, porque hoje há uma gama muito grande de investimentos em renda fixa, e as pessoas associam muito isso, assim, eu só vou ganhar se eu arriscar muito. E como tu falaste, tem perfis muito diferentes de pessoas que devem procurar vocês, e eu fico com essa curiosidade, já que tu trouxeste essa discussão. Perfeito, mais uma ótima pergunta para desmistificar isso, porque existem perfis e existem objetivos distintos, né? Então, se você é uma pessoa de perfil mais conservador, mas você tem um objetivo de 20 anos, 30 anos, é importante botar um pouco de pimenta na tua carteira. E essa pimenta é feita de forma consciente para te entregar resultados, fantásticos aí no longo prazo. Assim como se você é uma pessoa de perfil mais arrojado, eu gosto de investir em ações e por aí vai, mas o teu objetivo é de curto prazo, eu quero ter um colchão de curto prazo que eu possa resgatar a qualquer momento, que não tenha sobe e desce por aí vai, você não pode botar produtos mais apimentados nesse tipo de portfólio. Então, o que existe é fazer, aí, de novo, usando nomes mais chiques aqui, fazer o asset allocation eficiente para cada perfil e cada objetivo. E cada pessoa deve ter pelo menos 2 objetivos, um de longo e um de curto prazo. Isso é investir de forma consciente. E aí, o que pode oscilar de tempos para tempos é, por exemplo, a taxa de juros. Isso é um indicador super importante, né? De tanto em tanto tempo, o Comitê de Política Monetária vai definir, a taxa de juros sobe ou desce. E, eventualmente, isso parece papo de ET, né? Distante. Vai lá, o William Bonner comenta lá no Jornal Nacional, a taxa de juros subiu, mas isso não faz parte do meu dia a dia. Faz muito parte do dia a dia. Porque a taxa de juros, ele é o balizador, por exemplo, do custo do dinheiro. Se você vai comprar uma TV, as parcelas dessa TV, se elas estiverem atreladas à taxa de juros, as parcelas serão maiores com uma taxa de juros maior, assim como serão menores com uma taxa de juros menor. E ela também baliza o retorno dos teus investimentos. Então, com uma taxa de juros como a gente tem agora, no patamar de 14% arredondando ao ano, e você investir em um título do Tesouro, por exemplo, atrelado aí a essa taxa de juros, o teu retorno anual vai ser ao redor de 14%. Se a taxa de juros cai, como estavam há pouco tempo atrás, a 2% ao ano, o teu retorno vai ser 2% ao ano. Mas aí, como é que pode mudar essa dinâmica de investimentos com a dinâmica da taxa de juros? Se você tem, em um determinado momento, a renda fixa pagando mais porque os juros estão maiores, eventualmente a tua alocação lá de renda fixa, mesmo você sendo mais arrojado, ela vai ser maior. Agora, se você tem um cenário de taxa de juros mais baixa, mesmo você sendo um cara mais conservador, um investidor mais conservador, para objetivos de longo prazo, você vai ter que ter um pouquinho mais de pimenta na carteira. E aí, por isso que eu volto para um dos pontos que eu falei, que é construir o tal do asset allocation eficiente não é uma tarefa trivial. Você precisa ter profissionais do outro lado da mesa, construindo isso com muita eficiência e muito alinhado a você, para construir
e para continuar calibrando. Os portfólios da Warren há 4, 5 anos atrás, com taxa de juros a 2%, são diferentes dos portfólios de hoje, com taxa de juros a 13%, 14%. E essa dinâmica, principalmente no Brasil, né, que é muito mais instável, apesar que até nos Estados Unidos saiu de 0% para 4%, mas enfim, no Brasil que essa dinâmica é muito mais insana, digamos assim, muito mais maluca, você precisa ter profissionais o tempo inteiro calibrando aí os teus portfólios de investimento. Tá olhando aqui, eu sempre me perco no horário, então eu já fico cuidando, Vicente, aqui para saber. Eu tinha alguns tópicos que eu trouxe aqui e eu já estava esquecendo. A gente falou de inovação em vários momentos, e um dos tópicos que eu trouxe aqui para conversa, e eu tinha usado esse gancho, é que a gente tem discutido muito ESG, e a minha preocupação sempre é trazer para o radar de inovação isso não como um tema heterodoxo, não como um tema entroncado. E eu estava lendo alguns materiais de vocês sobre um fundo ESG que vocês têm oferecido. Eu queria que tu falasse um pouco de como que isso se constitui, como que vocês têm trazido esse olhar da discussão sobre ESG e sobre inovação, sobre transformação das empresas, e como que vocês fazem essa discussão junto aos clientes e também junto aos corretores, aos agentes, porque há uma percepção muitas vezes, de que algumas oscilações em ESG, alguns discursos podem acabar ruindo, ou seja, não serem sustentáveis em médio prazo. Ou seja, essas práticas das empresas, e tem alguns exemplos aí na rua, né, são estratégias retóricas, digamos assim. Como é que vocês pensam essa questão de sustentabilidade, mesmo sendo um trabalho de uma corretora, que daqui a pouco quem está nos ouvindo, mas o que tem a ver? Tem a ver, não apenas no fundo, mas também nas práticas diárias. E como é que vocês passam isso adiante? Como é que vocês comunicam essa mensagem também, já que a Warren já nasce um pouco com esse DNA de também discutir algumas práticas, alguns processos, alguns pragmatismos, digamos assim? Perfeito. Tudo que a gente faz, ele tem que passar pelas nossas premissas de entregar segurança, performance para os nossos clientes na melhor experiência. E essa experiência é dentro da plataforma e também assistida. Hoje a gente tem um time para atender as pessoas em seus anseios, desde investimentos a seguros e por aí vai. E aí quando a gente coloca ESG na pauta, ele tem que caber nisso. E aí, por exemplo, ESG pra gente é performance. Existe um índice, e aí é conectado a esse fundo que você mencionou, que empresas onde existem mulheres em cargos de C-level performam melhor do que empresas que não têm. Então o primeiro ponto queremos entregar mais performance. Queremos que o cliente invista, ele vai ganhar mais dinheiro investindo nesse produto. Não é ESG por bonito, ou para fazer propaganda em podcast, ou fazer propaganda em out of home. Não, é ESG para entregar performance. Então, só que na minha opinião é o óbvio isso, né? Em uma sociedade cada vez mais rápida, se você tem cabeças pensantes diferentes, essas empresas estão muito mais preparadas a ter ideias que vão falar com consumidores com muito mais velocidade. Se você só tem o estereótipo lá de uma pessoa desse perfil, com essa cor de cabelo, com essa cor de pele, homem ou mulher, sentados na sala, você vai pensar da mesma forma. Então as ideias vão ser sempre as mesmas. Então é óbvio que empresas que têm isso no seu DNA vão entregar melhor produto, vão entregar melhor serviço, vão ganhar mais dinheiro, e aí no final das contas quem investe nessas empresas vai ganhar também mais dinheiro. Então esse nosso fundo ESG, que é o Warren Equals, ele bate a performance do Ibovespa em muito. E ele tá lá não para bonito, ele tá lá para entregar mais performance. E aí ao entregar mais performance, que é o básico, a gente também usa isso como inspiração para outras empresas. Tanto a própria Warren, sem dúvida, no mercado financeiro, os nossos índices de diversidade são muito superiores a qualquer outra empresa do mercado financeiro, mas também para inspirar tantas outras empresas a terem essa cabeça de, poxa, você precisa ter outras cabeças pensantes na mesa, senão você vai ter sempre as mesmas ideias. Mas, de novo, ESG por discurso bonito de ESG não cola. Para a gente discutir ESG, aí tem que passar pelos nossos pilares do que a gente precisa entregar para o nosso cliente. Queria te perguntar, Tito, para a gente, dando uma encaminhada para o final, antes da gente fazer a despedida,
Uma pergunta meio complexa, porque tu trouxeste vários pontos aqui que são, digamos assim, preocupações para o futuro. A gente tem uma série de transformações no trabalho, uma série de transformações de ordem digital, ou seja, vários negócios que estão se tornando insolventes, vários novos negócios surgindo também. Qual é o olhar de futuro de curto e médio prazo, tanto para os investimentos quanto para os negócios, num país, como tu falaste, está sempre oscilando de várias formas, né? Política, socialmente, economicamente. Qual é a perspectiva, assim, como é que vocês têm pensado, já que vocês trabalham também com isso, né? Essa perspectiva de médio e longo prazo está sempre analisada diariamente pelos corretores, pelos agentes de investimento, mas como é que vocês têm se debruçado e olhado para as perspectivas do Brasil, do Rio Grande do Sul, dos clientes que vocês têm atendido e contemplado? Como é que vocês pensam o negócio de vocês também em médio e longo prazo? Quando eu vou fazer uma analogia aqui com o próprio gráfico de flutuação de ações, né? Quando a gente olha aquele gráfico de flutuação de ações, ele com mais perto a gente bota a lupa, mais errático ele é, né? Mais ruído ele tem, parece um eletrocardiograma. E aí... Pô, eu te botei uma mal, então, fazer uma projeção de futuro para quem trabalha com horas, às vezes, no investimento, né? Mas o legal é que se você dá o zoom out, né? Se você olha a distância, ele é sempre para cima. O que é o meu ponto aqui? É claro que a gente gosta de discutir o curto prazo, né? As hard news, né? Que fazem parte da nossa vida. E ainda mais nesse mundo hiperconectado, né? A gente está falando aqui no podcast, e daqui a pouco a gente está olhando aqui uma notícia do Twitter, nas redes sociais e por aí vai. Então a gente vive um mundo hiperconectado e eventualmente isso traz mais ansiedade ainda, né? Na verdade, pensando alto aqui, é um pouco do cobertor curto que você mencionou agora há pouco, né? Essa era da hiperinformação, ela ajuda muita gente a ter mais conhecimento, mas também ajuda muita gente a tomar decisões mais erradas, né? Porque as pessoas são mais ansiosas. Mas quando a gente olha de novo a distância, cara, a sociedade vem sempre evoluindo. Sempre, sempre. Ela não para de evoluir. O que era a sociedade há poucos anos atrás, quer dizer, eu falei sobre um Tilenol, né? No início do século passado, as pessoas sofriam com dor de cabeça, era horrível. Se você tivesse dor de cabeça, você ia sofrer por algumas semanas. Hoje a gente resolve isso indo Parecem poucas as coisas, né? Mas o mundo sempre evolui e evolui. A gente está passando agora por um momento de turbulência, por N motivos. Não vou entrar na discussão política aqui para não achar inimigos do outro lado, de um lado ou do outro, né? Essas discussões, eu deixo para você essas polêmicas aí. Eu sou uma empresa de investimentos. Mas, se a gente olha o mundo, né? A figura do mundo, e depois entrando no Brasil, a figura do mundo, nós temos evoluções acontecendo o tempo inteiro. Tudo bem que o mundo e o mercado financeiro, eventualmente, eles se conectam a duas palavras, que é euforia e pânico. Euforia, tá tudo lindo, maravilhoso. Só se falava de inovação há pouco tempo atrás, inovação, investimento e não sei das quantas, e porque o fundo de venture capital vem pro Brasil e vai investir alguns bilhões e tal. E na bolsa é assim também, não para de subir, tá na capa da revista e etc. E aí depois veio o pânico. Que não, agora acabaram os investimentos, porque não vai existir mais inovação, porque o mundo vai ser... os zumbis vão invadir a terra e esqueçam, fujam para as colinas e por aí vai. Sempre foi assim. Está sendo e sempre vai ser. A gente sempre vai passar esses movimentos de euforia e pânico, que é muito conectado à nossa economia capitalista, que o mundo dá aquela esticada da euforia com crédito barato e depois paga a conta. E aí vem o pânico, mas depois sempre retorna à média. Esse euforia e pânico é o gráfico errático. O retorno à média é o gráfico quando a gente dá aquele zoom out, que é sempre com uma tendência de alta. Então, para quem está ouvindo aí do outro lado da mesa, mas esse cenário de juro alto agora tá complicado para algumas empresas que estão alavancadas, sem dúvida. É um cenário mais desafiador. E aí, tanto os empreendedores precisam tomar decisões mais difíceis, né? Para sua longevidade do seu negócio. Então, decisões mais difíceis precisam ser tomadas em momentos como esse. Mas isso passa. E a gente vai voltar à média, a gente vai voltar para um cenário de juros mais saudáveis. Olhando a figura do mundo também,
que passou aí por um momento de inflação, de incerteza com pandemia, de guerra. Esses dias, fazendo um parênteses, a gente estava brincando ali na Warren que antigamente você precisava fazer uma carreira de 20 anos para ver circuit breakers, né, que é quando a bolsa para, e para ver os eventos. Olha só os eventos que aconteceram. Desde Joesley Day, até impeachment da Dilma, até facada no Bolsonaro, Bolsonaro eleito, Bolsonaro perde a eleição, Lula preso, Lula eleito, pandemia, guerra na Ucrânia, quebra do Silicon Valley Bank, Credit Suisse sendo comprado pelo... Então... existiram 200... É uma história inteira em 7, 8 anos ali, né? Exatamente. Foi só vento contra aí nos últimos anos. Mas a calmaria está começando a aparecer agora. Porque sempre volta à média. E agora a gente vai começar a surfar uma onda aí. O cenário de taxa de juros no Brasil deve começar a ceder. E a gente vai surfar uma onda aí de calmaria para a gente continuar o que sempre a humanidade entrega, que é aquele gráfico apontando para cima. Então, o que eu posso dizer é, vamos segurar firme aí no barco. O barco tá balançando sim, com ondas grandes, mas essas ondas vão passar e a gente vai surfar e vai velejar um mar mais calmo muito em breve. Muito legal. Falei que não ia passar o tempo, passei um pouquinho, mas tudo bem. O pessoal da produção já tá meio acostumado comigo. Eu falei ainda quando eu assumi esse programa sozinho, aí sim que eu não ia conseguir controlar o tempo. Teve com a gente o Tito Guzmão, que é fundador e CEO da Warren, que é uma corretora e gestora de patrimônio e que é uma inovadora, acima de tudo, nos seus princípios, no seu propósito. A gente queria muito trazer o Warren porque essa era uma abordagem que a gente conversava, tangenciava em outros programas, mas a gente não tinha trazido, assim. E eu queria deixar esse espaço para que tu possa te despedir dos ouvintes, Tito, mas também dar o serviço, eventualmente convidar os ouvintes para conhecerem o trabalho da Warren, quem não conhece, quem eventualmente daqui a pouco despertou para alguns assuntos que tu falaste na entrevista, e deixar um recado final. Claro, muito obrigado pela oportunidade. Nós somos uma plataforma de investimentos para ajudar as pessoas a investir, atingir os seus sonhos. Quem quiser conhecer mais, tem o nosso site, warren.com.br, ou tem o app para baixar. E a gente tem sedes aí em Porto Alegre, Curitiba, Rio, São Paulo, Joinville, Jaraguá, Itajaí, enfim, diversas cidades aí do Brasil. Estamos de portas abertas aí para ajudar a tantos brasileiros a investir bem. E de novo, obrigado pelo convite. Eu agradeço a você que esteve conosco até esse último momento, e também convido você de novo a participar, a nos seguir nos agregadores de podcast e também comentar ali no YouTube, eventualmente GZH, nas nossas redes GZH, quando a gente estiver publicando ali os nossos stories, os nossos destaques do programa. Está convidado a participar e a trazer as suas ideias e as suas contribuições. Esse é o Radar de Inovação, podcast que fala sobre transformação digital, mundo dos negócios, aqui em GZH. E nós estamos de volta na próxima semana. Até lá!